Olá pessoal, boa noite a todos que estão acompanhando aqui essa live ao vivo, né? Essa é live ao vivo, né? Transmissão ao vivo, ou vão assistir depois a transmissão gravada, né? Tanto aqui no IGTV quanto no YouTube. Bom, meu nome é Genésio Vasconcelos, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou o fundador do canal Nosso Dinheiro, criador aqui do canal. E a gente vai começar, pessoal, esse ano algumas lives conversando com pessoas que já estão aí na sua caminhada financeira, né, de descoberta, que já se descobriram, na verdade, que já passaram por esse caminho e que hoje têm uma vida financeira transformada e mudada e ajustada, vamos colocar assim, né, por conta da educação financeira e dos investimentos. E aí eu achei muito interessante trazer pessoas que, como a gente fala assim, pessoas comuns, né? Às vezes a gente vê esse pessoal mais gabaritado, ou não menos, não que a gente seja menos qualificado, pessoas que realmente trabalham no mercado financeiro, que estão ali 24 horas por dia e tal, e a gente vê assim, diz, poxa, né? É muito fácil para essa pessoa falar sobre isso, né? Mas e eu, que sou uma pessoa comum, né? Como é que eu posso transformar a minha vida financeira? Então, nesse primeiro vídeo que a gente vai fazer esse ano, eu convidei uma pessoa que já está há um tempo, eu vou até convidar ela aqui já. Deixa eu ver aqui, a Carol. A Sônia, a Lucy, a Niédia e a Carol que acabou de chegar. Olá, né? boa noite. Tudo bom, Carol? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, pessoal, a Carol é a nossa convidada de hoje aqui para esse bate-papo, essa conversa, né? E antes de eu entrar aqui ao vivo, eu estava pesquisando aqui nas nossas conversas, Carol. Eu não sei se você sabe desde quando a gente conversa sobre finanças, eu e você. Tem tempo, eu acho. 2019, foi acho que a primeira conversa que a gente teve aqui foi 2019. A gente já está com 3 anos, né? E a gente nunca tinha feito uma live assim ao vivo, uma conversa assim ao vivo e tal, né? Nem trocado uma ideia com outras pessoas, só no direct e tal, ali conversando, tirando dúvida, dando sugestão. E aí eu escolhi você para você ser a primeira pessoa a participar desse tema, dessa live temática aqui no canal e falar um pouquinho sobre você, né? E como a sua história pode incentivar, né, outras pessoas que de repente vejam, poxa, a Carol passou por isso, hoje a vida dela mudou, então por que eu não posso de repente também ter minha vida mudada, né? E o tema que eu chamei esses encontros foi assim, quando é que a chave virou, né? Porque as pessoas acham que a gente, não, já vinha muito tempo estudando e tal, teve Já influência da família, já nasceu sabendo, entendeu? Um ser iluminado e tal. Não, é igual a todo mundo, entendeu? Mas um certo dia a chave virou, deu um estalo e você diz, caramba, né? Alguma coisa tem que mudar. Tem alguma coisa muito errada no que eu estou fazendo da minha vida. E aí a coisa foi mudando e você foi dando um outro rumo na sua vida financeira, né? Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? E você tem um ícone a mais, tá, Carol? Assim, o fato de você ser mulher, ser jovem, né? Assim, geralmente a gente entra nesses bate-papos de finanças e você encontra um cara assim que nem eu, já com 40 anos, né? Um cara já com certa idade, já entrei ali para a fase mais madura e tal, né? E, pô, cadê as mulheres no mundo financeiro? Cadê as meninas mais novas? Como é que pensa a nova geração, né? E aí por isso que eu escolhi você para a gente conversar aqui hoje, além de toda a sua história que eu já conheço um pouco e tal, mas acho interessante a gente estar batendo um papo aqui também. E aí, sem mais delongas, né? Eu queria que você se apresentasse para quem está assistindo, para quem não te conhece, né, se apresentasse quem é a Carol Lins, né? Por que ela está aqui e o que você faz da vida, né, Carol? Então, gente, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer ao Genésio pelo convite. Realmente a gente já troca ideias aí pelo direct já há um tempão. Acho que você foi uma das primeiras pessoas, eu imagino, que assim, eu comecei a ter contato aqui na internet, né?
porque eu comecei meu perfil aqui, o carteira, no final de 2018. Então, você falou que... Foi próximo à criação do meu também. Então eu criei em setembro de 2018 carteira, mas assim, a princípio eu sempre conto essa história assim, eu criei muito por hobby e também por empurrão de uma grande amiga minha, porque eu já estudava sobre finanças pessoais e investimentos por conta própria. E aí essa amiga falou, não, cria aí o perfil e tal. Eu já tinha tido vários blogs, né, na minha adolescência. Eu gostava de escrever, então tive vários blogs sobre diversos assuntos diferentes na internet, desde comida até entretenimento. E aí as finanças caíram assim, meio de paraquedas, de certa forma, apesar de eu já trabalhar com finanças, mas era finanças corporativas, assim, não tem nada a ver assim, com o que eu faço hoje aqui na internet. Foi muito porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Tem pessoas que falam assim, você é inteligente. Não, gente, eu não sou inteligente, eu sou curiosa e dependendo do assunto eu sou autodidata. E teimosa, né? Também. Eu falo que eu sou mais teimosa que a minha teimosia, né? Não, mas é isso. E aí eu tenho 25 anos, mas quase na porta dos 26, porque faço 26 em abril, então tá perto. Pertinho. Ainda tem 20 e poucos, tá tranquilo. Antes dos 30 tá tudo bem. Tá Né? de boa, tá ótimo. Nessa fase a gente fala a idade assim de boa e tal, né? Fica orgulhosa, né? Não, assim, eu nunca tive problema com essa questão da idade. Eu ficava chateada quando a pessoa falava, eu era do contra, né? Eu ficava chateada quando a pessoa falava, nossa, mas você tem a cara de novinha, uma cara de pirralha, porra. Eu queria ter cara de mais velha do que cara de mais nova. Eu sou o contrário da maioria das pessoas. Vamos ver até quando, né? Assim, Até quando vai isso daí? Um dia muda, mas vai demorar muito. Seu caso vai demorar muito, não se preocupe não. Espero, né? Pode ficar tranquilo. E aí eu comecei esse perfil no final de 2018. Antes eu só trabalhava mesmo no CLT, assim, tinha acabado de ser efetivada, eu vinha aí de 3 anos de estágio, tinha pouco menos de um ano que eu tinha me formado na faculdade, fiz administração, e eu descobri meu interesse pelas finanças no meio da faculdade, porque eu entrei na faculdade de administração mais interessada em marketing do que em finanças, porque a minha irmã ela tinha feito faculdade de publicidade, eu ajudava ela a fazer alguns trabalhos, então sempre gostei de mexer em Photoshop, nessas ferramentas de tecnologia. E aí, a princípio, eu entrei pensando em marketing. Mas aí, conforme eu fui estudando, e aí surgiu o primeiro estágio em finanças e tal, e aí coincidiu com as coisas que eu via, a teoria na faculdade, eu estava vendo a prática no estágio, então isso foi ótimo. Aí foi me dando clareza e gosto, né, pela área. Então foi muito assim, do nada, digamos assim, a questão de gostar de finanças. E aí eu ia te perguntar uma coisa, porque assim, se a gente partisse do princípio que a Carol estudou finanças, fez faculdade de administração, foi estagiar na área de finanças, trabalha com finanças, beleza. Então é meio que linear, aparentemente, é meio que linear o fato dela hoje mexer com finanças pessoais e investimentos. Isso não é verdade. Né? Se fosse tão linear assim quanto a gente pensa, né, quanto o conceito geral pensa, você não tinha funcionários de bancos endividados. Exato. Eu tive várias clientes bancárias, contadoras, né, e vários colegas de trabalho que eram excelentes analistas financeiros, porém extremamente endividados. Totalmente sem freio nas finanças pessoais, assim, tipo, vamos, né, a pessoa passava cartão, não deu para pagar o cartão, então deixa eu pegar um consignado aqui, porque CLT, né, tem essas coisas, pegar um consignado aqui que os juros é baixinho pra gente pagar o empréstimo, aí ficava naquela bola de neve e achava que estava tudo bem, que a vida era assim mesmo, né, enquanto não ganhasse bem, porque a pessoa também tem essa questão, não, porque ganhar bem vai resolver meus problemas.
E esse também é Exatamente. um outro estereótipo também, porque eu também já tive cliente que ganhava até mais do que eu, e estava super endividada, cheque especial, enfim, aquelas coisas. A coisa boa a coisa boa não, né? A diferença que uma pessoa endividada vai ter quando ela ganhar mais dinheiro é que ela vai ter dívidas maiores. Entendeu? A diferença é essa. Ela antes tem a dívida pequena, ela ganha mais, ela passa a ter dívidas maiores. É uma coisa impressionante. Mas aí, Carol, beleza, você está na faculdade, aí começou a trabalhar, estagiar, trabalhar, a gente sabe que estágio no Brasil, principalmente na área de administração, né? Eu sou da área de administração. É bem dizer, trabalho já não tem muita diferença para realmente o emprego, né? Assim, eu digo o trabalho em si, né? A execução Sim. é praticamente a mesma, a gente já está ali ralando e tal. E aí quando foi que de repente deu um start na tua cabeça e disse, eu preciso mudar a minha vida? Eu não estou fazendo a coisa correta, alguma coisa não está legal. Uhum. Assim, na verdade, isso eu já vinha carregando de certa forma, assim, no meu inconsciente, digamos assim. Porque eu ficava incomodada com o exemplo da minha família e depois também quando eu comecei a estagiar com alguns colegas de trabalho também, que eu ficava assim, não é possível que a vida é só pagar boletos e ficar pegando empréstimo e entrando no cheque especial. Não, deve ter outra maneira. Né? Eu acho que o estalo meu foi o incômodo de não aceitar, né, o status quo, digamos assim. Então, não aceitar a condição que eu estava. E de pensar, não, deve ter uma outra forma de fazer. Tem uma outra forma de viver, uma outra forma de lidar com as nossas finanças. Então, foi meio que juntando coisas assim que eu via, assim, exemplos negativos de outras pessoas ao meu redor e falava, não quero isso para mim. Né? Então, acho que o meu estalo foi esse, assim, eu nunca fui endividada porque justamente por eu ver questões, né, dos meus pais com dívida e tudo mais, eu falava, não, quando eu começar a trabalhar, eu vou ser organizada, eu não quero isso para mim. Então, isso eu acho que foi o estalo, assim, eu brinco que uma vez eu entrei no cheque especial, mas foi ridículo, eu entrei R$19 assim no cheque especial. Mas é o suficiente para deixar a gente para baixo, né? Sim. Não, mas a minha sorte é que eu já tinha, sabe, dinheiro guardado, assim, tinha dinheiro na Nubank já na época, então eu só peguei os R$19, botei de volta, então nem cheguei a pagar juros, mas assim, acho que foi uma das, vamos dizer, a única experiência, assim, de endividada, eu acho que foi essa, mas foi um descuido, assim. E eu só não entrei nesse loop, né, porque acaba que se a gente não tiver, assim, parar, não, né, tentar enxergar de fora, digamos assim, a gente fica ali imerso e nem percebe, né, a gente fica naquela... Porque é comum, né, todo mundo tem um consignado, todo mundo tem um cheque especial, todo mundo tem um cartão de crédito ali no rotativo. É comum, né? E o fato de ser comum as pessoas encaram como normal, mas não é normal. E aí, né? você quer fazer diferente, te chamam de quê? De mão de vaca. Exatamente. Uma coisa que você falou aí, só te cortando um pouquinho, mas você me lembrou bem que eu também, logo quando eu comecei a estagiar, eu me lembro demais, você falou uma coisa que eu me vi assim, né, porque eu comecei a estagiar. Eu olhava para as pessoas mais velhas da empresa. Até hoje eu faço isso. Eu olho sempre para as pessoas mais velhas. Por quê? Teoricamente, se eu permanecesse naquele local que eu estava, muito possivelmente eles seriam eu amanhã. Né? Eu seria eles amanhã. Né? Assim. Então eu olhava para o perfil deles e pensava assim, que tipo de vida estavam levando, como é que estava a vida financeira, como é que estava a vida familiar e coisas do tipo, a vida profissional mesmo e tal. A perspectiva profissional. Eu cheguei a trabalhar numa empresa, por exemplo, que as pessoas mais velhas não tinham 40 anos. Aí quando eu olhei aquilo, eu digo, não, aqui não é um local para eu passar muito tempo, e a empresa já tinha um tempo, porque é uma coisa assim, uma empresa nova, né? Empresa nova, ok, uma empresa nova. Mas a empresa já tinha um tempo, já tinha mais de 20 anos a empresa. E os mais velhos não tinham 40 anos. Eu digo, então quando eu chegar com 40 anos eu vou ser demitido. Né? E eu sempre prestei atenção nas pessoas mais velhas também por causa disso, no que fazer e no que não fazer. Né? Então é realmente muito importante isso daí da gente estar olhando as outras pessoas
E é um ponto que eu acho que talvez você vai falar mais na frente, né? Inclusive para a aposentadoria, né? A gente olhar para as pessoas que estão aposentadas hoje, como é que está a vida delas hoje, porque possivelmente nós, se não fizermos nada de diferente, fizermos a mesma coisa, estaremos assim, ou talvez até pior. Então, é um ponto muito importante que você falou aí. Tá, e aí você prestava atenção nas pessoas, via aquele pessoal endividado, diz, cara, não é aí, não é aí, não é aí, vou começar a fazer algo diferente. Sim. Né? E aí... Aí eu comecei a estudar por conta própria, né? Comecei a ler uns livros do Gustavo Cerbasi, né? Depois, o Papa, né? Todo mundo leu o Cerbasi de início. Aí depois veio o canal da Natália Arcuri, que eu sempre conto que eu não conheci o Me Poupe pela internet, eu conheci uma revista local aqui da minha cidade. Uma vez eles deixavam, né, uma cópia aqui no nosso prédio. Aí minha mãe deixou em cima da mesa da cozinha, que ela fazia isso para poder, quando ela parasse, ler, né? Aí eu vi, aí ela estava na capa da revista. Isso, Me Poupe não devia ter nenhum ano, isso já tem tempo. Aí eu li a entrevista dela, achei, pô... Eu fui me identificando com as coisas que ela falava, eu falei, pô... né? E aí eu comecei a ver os vídeos dela também. E apesar de hoje, assim, eu praticamente não acompanhar mais e chegou num ponto assim que não estava mais me agregando, mas eu não posso negar que ela me ajudou muito, porque foi justamente quando eu comecei a ver os vídeos dela que eu comecei a compartilhar com as minhas amigas do trabalho. Olha, gente, CDB, sabe? Quando eu comecei a aprender sobre renda fixa, né? Foi mais assim com os vídeos do Me Poupe. E aí a minha amiga falou, pô, cara, você explica tão bem, né? Por que você não cria um perfil também, né, para você ensinar, né, as pessoas a investir e tal? Eu falei, tá bom, então, vamos criar, né? Mas criei assim, muito sem pretensão no início. Eu não achei que eu ia chegar assim, no patamar que eu tenho hoje, sabe? De ter clientes no Brasil todo, inclusive também muito bom. Fora do Brasil também, que tive uma cliente agora da Irlanda. Então, às vezes eu ainda me surpreendo, assim, porque quando, assim, é meio doido isso, né, gente? Não, sem dúvida, Porque o que acontece também, né, o pessoal da internet, quem não me conhece pessoalmente, só me conhece da internet, não faz ideia de que eu, pessoalmente, antes de ter criado carteira, eu era uma pessoa extremamente tímida, introspectiva, na minha. E, sim. E assim, na internet que eu consegui me expressar Soltar. melhor. Me expressar melhor. Fazer amizades com mais facilidade, porque na faculdade, trabalho, essas coisas, eu ficava tirando esse trabalho aí que eu conheci essa minha amiga que me incentivou a criar o carteira, que foi o único trabalho que eu realmente fiz amigos que eu levo até hoje. Nos outros trabalhos era colega, não era amigo. Mas assim... Acontece. Enfim, aí, tipo, aqui, até o próprio pessoal que... As amigas, né, que passaram a me acompanhar no carteira e já me conhecia, até quando me via pessoalmente, falava, Carol, eu vi suas stories lá, nossa, como você tá diferente. Desenroladinha, né? Soltinha, não? Tá espiada, porque no meu perfil pessoal, pra você ter uma noção, Genésio, eu tenho um Instagram desde, sei lá, 2011, 2012. Facebook também, desde que bombou. Eu já fui de todas as redes sociais, mas no meu perfil pessoal, eu nunca postei vídeo, assim, sabe, story, falando. Eu vejo umas amigas que elas são praticamente influencers, assim, elas falam na maior naturalidade no perfil pessoal. Eu não, eu só consigo falar isso no carteira. Aí quando vem pessoal de família, de amigo, que conhece pessoalmente, seguiu carteira, a pessoa toma até um susto. É a Carol mesmo, assim? E aí, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu começou o Carteira Azul, legal, ou até antes disso, mas você começou a falar sobre finanças, investimentos e tal, com amigos, colegas e tudo, e começou a mudar um pouco, acredito eu, tá? A gente não se conhece pessoalmente, eu não sei como é que é a sua vida social, né? Você com seus amigos e tal, mas acredito eu que o seu comportamento tenha mudado um pouco, né? Ou alguns planos, algumas coisas, enfim. Qual foi, assim, o teu maior desafio, ou os maiores desafios? O que te trouxe, assim, mais
mais dificuldades ou mais surpresas quando você decidiu, não, eu vou levar uma vida financeiramente agora ajustada, educada, pensando no futuro, vou investir, vou separar uma grana minha todo mês para investir, para pensar no meu futuro. Uma menina de 22, 23 anos, talvez, eu acho que na época quando você começou devia ter mais ou menos isso, né? Acho que foi 19 para 20. Olha aí, entendeu? Assim, então as suas amigas possivelmente não conversavam sobre isso, né? E como é que foi assim essa reação da família, da sociedade? Porque tem isso, né? Às vezes o pessoal exclui a gente, né? Assim, Pois é. Não, total. Dinheiro é um assunto proibido. Dinheiro é um assunto proibido, né? Não, minha mãe até hoje, assim, eu tenho uma outra amiga que ela está terminando agora a faculdade de economia, estagiando até numa corretora, e a mãe dela é muito amiga da minha mãe. Então, de vez em quando, minha mãe, quando vai comentar de mim com essa mãe dessa minha amiga, ela fica, não, cara, porque Carol é muito mal fechada. Ela fica sempre, mamãe, quando vou falar, ela já falou, assim, já comentou com uns amigos dela uma vez aqui sobre que eu invisto em fundos imobiliários e tal. Aí veio os amigos dela, tudo da idade dela, né? 40 e poucos, 50 e poucos anos. Não, Carol, que legal, não sei o que, me explica aí. Tipo, é engraçado, cada pessoa tem uma reação, assim. A minha mãe, até quando eu comecei pelo Tesouro, né? Tinha um dinheiro na poupança, aquela coisa, né? Que você vai ganhar um dinheiro, é que você guardava, como eu não tinha conhecimento no início, te deixava na poupança, né? E aí depois, quando eu comecei no Tesouro, mesmo a gente sabendo, né, que o Tesouro é o investimento mais seguro, isso não entrava na cabeça da minha mãe. Ela fala, não, porque o governo... Vão meter a mão! Vão confiscar seu dinheiro. Então, aí eu até fiz um meme na época, né, aquele do Willy Wonka, que ele tá assim. Então, conte-me mais sobre o governo Collor, que confiscou a poupança. Confiscou a poupança, Tesouro Direto nem existia, inclusive. Carol, mas assim, você é uma menina nova e tal, né? Começa a falar de investimento, começa a investir e tal, e suas amigas possivelmente na época, até hoje talvez, não muito, né? E isso como é que é vencer essa barreira, assim? Porque às vezes, eu tô perguntando isso assim pra ti, porque o que acontece? Às vezes a gente tá inserido num ciclo social, somente quando a gente tá em estágio, emprego, todo mundo ganha mais ou menos ali a mesma coisa, né? E tem mais ou menos ali o mesmo custo de vida, varia um pouquinho, mas vai mais ou menos ali no mesmo padrão. Sim. E aí as pessoas começam a ter um determinado movimento de... Eu me lembro quando a gente é mais... Você é solteiro, jovem, assim, tal, diz, todo final de semana, agora não que a gente tá com Covid, né? Mas todo final de semana é um happy hour e tal, é roupa tal, é balada tal. Eu me lembro que uma vez uma amiga minha chegou pra mim, eu tinha um celular na época, né, na faculdade, não lembro demais disso, ela chegou pra mim e disse assim, olha, você já trabalha, e ela trabalhava comigo, né, a gente trabalhava junto, fazia faculdade junto. Ela disse, você já trabalha num local tal, você já ganha tanto. Pode trocar esse celular aí. Esse celular não é celular de quem ganha tantos por mês. Eu disse, mas gente, ele tá me servindo tão bem. Não, você vai na loja, compra outro, que isso daí não é para você. Isso daí já não faz mais parte da sua vida. Passa no cartão aí, daí vai pagando. E eu me lembro demais disso, que eu disse, mas por que eu na época não tinha assim, tantos conceitos não pensava, né? Eu disse, mas por que eu tenho que trocar de celular se esse daqui tá bom? Não tem problema. E ela, não. E ela encheu, até que eu troquei. Até que eu cedi às pressões de consumo e troquei, na época, um celular novão da Samsung e tal, lindo celular. Mas depois eu fiquei, meu Deus, eu gastei tanto dinheiro nesse celular. E ele funciona igual ao outro, né? E assim, você passou por esse tipo de pressão, assim, e eu falo diretamente de mulher, né? E me perdoe, mas assim, porque geralmente mulher tem mais esse negócio da ornamentação, né? Do gasto assim pessoal. Tá? Homem às vezes é mais desleixado, mais largado e tal, né? E os gastos são outros. Às vezes é um videogame, às vezes é corpo de carro e tal. Mas a mulher tem muito do adorno, né? Do consumo e tal, né? De estar sempre ali na moda e tal. Como é que foi isso pra você, assim? Assim, entre as minhas amigas, acho que eu tive sorte porque eu atraí amigas bem parecidas comigo, assim, tipo, inclusive essa minha amiga, a Fernanda, que foi a que me incentivou a criar o Carteira, umas
2 vezes a gente foi andar no shopping juntas. Eu queria comprar acho que foi uma roupa para viajar, acho que para Argentina na época, era roupa de frio que eu precisava, e um vestido para um casamento da prima do meu noivo. E tipo, eu sou a do contra das mulheres, assim, eu não tenho saco para comprar roupa, assim, não sou consumista, não tinha, assim, já tive alguns picos, assim, de consumo, sim, mas não era muito do meu estilo. E aí a própria minha amiga, assim, ela sabia o quanto eu podia gastar e tal, ela, sabe, já ia controlando. Tipo, ela mesma falava, você precisa disso? Né? Ela era super consciente, Essa né? é a pergunta que a gente precisa se fazer, né? Sempre quando vai consumir as coisas, assim, a gente realmente precisa disso daqui, né? E, eu já meu noivo também, às vezes, quando eu quero fazer um gasto mais caro, por exemplo, quando eu fui comprar meu iPad, né, meu tablet, eu perguntei para ele, perguntei para uma amiga que tinha tudo da Apple, eu falei, essa amiga vai falar para eu comprar mesmo, não sei o que. Mas até que não, ela também, tipo, ela falou os prós e os contras, ela foi super racional, assim, não ficou forçando nada. Meu noivo também. Mas, apesar das minhas amigas serem super conscientes, de boas, as colegas de trabalho, eu me sentia a ovelha negra. Tem sempre a pressão, né? Aí teve, inclusive, no primeiro estágio que eu entrei, né, de finanças, foi a época, inclusive eu trabalhava na torre de um shopping, né, a torre de um shopping aqui do Rio. Então foi a época que eu gastava mais mesmo, porque você era obrigado, não tinha refeitório na empresa, você era obrigado a almoçar no shopping todos os dias. Como é que você não vai É, querer olhar as é vitrines, caro. entendeu? É. É uma tentação. Então, realmente foi uma época que, vamos dizer que foi a época consumista da minha vida, de certa forma. E essas colegas também, elas falavam muito de cabelo, de viagem, coisas mais do universo feminino. E foi até nesse primeiro estágio que eu comecei a me interessar sobre os investimentos. Antes eu só colocava o dinheiro na poupança e tal, porque, ao contrário, o assunto delas, apesar de ser festa, aparência e viagem, o meu chefe e um outro analista que tinha lá, eles falavam de tudo, de futebol até investimentos. E eu ouvia muito, foi a época, acho que do Petrolão, sei lá, teve um escândalo da Petrobras na época, que eles Sim, até sim. enrolaram para divulgar balanço, foi até bem curioso. E aí eles falando, porque meu chefe comentando com outro cara, não, porque eu, perdi não sei quanto em Petrobras, não sei o quê, tô desanimado. Aí o outro falando que investiu em Vale. Mas eu pensando, cara, eu era ainda muito mais introspectiva do que hoje. Eu quase não dirigia muito a palavra para as pessoas, era bem antissocial. Eu ficava só ouvindo, mas assim, interessada, né? Enquanto os meninos estavam falando de outra coisa, eu estava prestando atenção no que eles estavam falando. Negócio de investimento, bolsa de valores e tal. Aí eu falei, mas gente, não é possível que as meninas inteligentíssimas e tal, manjam muito do Excel, vivem ganhando prêmio da empresa de finanças, e nenhuma das duas fala de investimentos. Será que elas não investem e tal? E aí eu nunca consegui ter abertura para falar Ter disso com espaço para elas. conversar, né? Com elas, assim. E aí foi uma E época você que. acha. Diz, termina, que eu vou te fazer uma. Não, aí foi por conta dessa influência também delas ali, do espaço que eu trabalhava, né? De ser num shopping. E também delas só falarem desse tipo de coisa, foi uma época que eu também fiquei mais neurótica com a minha aparência, digamos assim. Eu comecei a fazer luzes no cabelo, eu nunca tinha pintado o cabelo na vida. E muito porque eu via elas com o cabelinho sempre todo arrumado, falei, né? Muito de espelhar, né? Copiar as pessoas. Sim. E eles eu ficava Isso assim. daí é uma coisa, né? Assim, a gente é muito reflexo do nosso meio, né? Porque é difícil a Nossa, gente ser contra o meio que a gente está inserido, né? é. E daí a importância da gente ter também pessoas que estão dentro de alguns circuitos que a gente quer estar. Se a gente gosta, por exemplo, de finanças pessoais, que é o nosso caso aqui, né? Às vezes nem sempre dentro do nosso próprio círculo pessoal a gente consegue ter um espaço de bate-papo aberto sobre o tema.
né? E aí é onde eu já vou te fazer a pergunta que eu ia te fazer. Isso mudou para ti quando você fez o Carteira Azul, assim? Você acha que você conseguiu mais ampliar esse espaço de debate, principalmente no público feminino, que eu sei que o teu nicho hoje, assim, né, usando um termo mais específico do teu canal, ele é muito centrado no público feminino, né? Sim. Você acha que, então, o Carteira Azul contribuiu para esse movimento, assim, de vamos criar aqui um espaço de conversa, de diálogo sobre finanças entre mulheres, assim? Com certeza. E foi muito também. No início eu não pensava nisso, de focar nas mulheres, mas juntou essa questão, né, que eu falei de esse meu chefe lá e o analista, pouco antes de eu sair, o máximo que eu consegui, tipo, eu só perguntei, os investimentos assim, joguei uma. E ele falou de uma corretora, que foi a primeira corretora que abri minha conta. E comentou comigo do Tesouro Direto, que se você, com R$ 30 aqui, você investe, né, em título público. Foi tipo o primeiro investimento que eu ouvi falar, foi por aí, mas ele falou muito por alto. Eu tive que procurar saber o que era tesouro, como é que fazia, assim. Até o primeiro investimento eu investi muito no teste, assim. Investi no tesouro pré-fixado, sem ter reserva, aquela coisa toda. Aqueles erros que a gente faz quando não conhece alguém que possa orientar a gente. Exatamente. E foi tipo... foi uma caminhada né, meio solitária, aí vamos dizer, acho que foi 2 anos, né, entre ter começado a investir no tesouro e depois ter criado carteira, foi 2 anos, né, por conta própria. E essa questão das mulheres foi, primeiro, esse incômodo de essas colegas de trabalho não falarem sobre dinheiro, só falarem sobre gastos e coisas, né? Não que esteja errado, mas... Não, sim. Faz parte da vida da gente, né? Sim. Mas também faz parte da vida da gente pensar no amanhã, né? Sim. E aí isso foi o primeiro ponto que me fez pensar, não, peraí, vou focar nas mulheres, porque eu não via literalmente nenhuma mulher do meu convívio antes de mim falando sobre investimentos. No máximo, poupança. Só isso. E aí depois foi questão de que a forma como os homens... Como é que eu posso dizer isso? Sem me ofender. Não você. Tô falando os seguidores, não os colegas aqui. Não tem nada a ver. Mas assim, os homens, como é que eu posso dizer? Teve uns que sim, debocharam. Os homens são mais refratários a ouvir um conselho de investimento de uma mulher. Tipo isso. Pronto. Isso. Né? É verdade. A gente tem mais essa restrição. Assim, culturalmente, uma menina nova, entendeu? Assim, mulher nova e tal. E aí, tipo, eu tenho 40 anos, eu vou ouvir de uma garota de 20 e poucos o que eu devo fazer com o meu dinheiro. Sim. E esse tipo... Culturalmente, isso dá um... peraí. Esse tipo de diálogo de, novinha, assim, eu vi mais das mulheres. Dos homens é do tipo... Dos homens foi mais... Comentários mais machistas mesmo, né? Tipo... Né? Enfim. Acontece. Vai. E aí, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Eu sei como é que tá o carteirado, quer dizer, sei assim, né? Eu tenho visto o movimento na internet e tal, acompanho você desde 2019, se não me engano, a primeira conversa que a gente teve aqui, acompanhei esse seu crescimento e tal. Então, assim, do Carteira Azul eu tenho uma certa noção, e a gente pode falar também um pouquinho dele. Mas, assim, voltando para a Carol, o que a tua vida mudou em termos de finanças pessoais, de quando você começou a investir até como você está hoje, assim? Você tinha alguns planos, alguns sonhos, não precisa falar exatamente o que, mas assim, se você tinha planos e sonhos que você já conquistou, se você ainda não, está caminhando, se a tua visão de futuro ela tem estruturado melhor, como é que você, enquanto pessoa física, não o Carteira Azul, mas assim, você, pessoa física,
que é que tem mudado na sua vida nessa caminhada de investimento em finanças que você tem? Planos, né? Eu sei que você é noiva e tal, enfim, tem todo uma caminhada Sim, aí. sim. É, tenho, na verdade, sim, eu tinha assim, objetivos e aí aconteciam algumas questões que me fazia recalcular meus objetivos, assim. Porque é o que eu falo, a vida não é Não é linear, né? linear. Você pensava, por exemplo, eu a princípio tinha feito a reserva né, a reserva financeira de 6 meses, mas aí chegou num ponto que eu me apaixonei tanto pelo trabalho aqui no carteira e vi que, né, se eu me dedicar mais, dá para ter um futuro, que eu falei, não, vou aumentar para um ano a reserva e em determinado momento eu vou pedir demissão do CLT. Isso Tu pediu demissão? ainda não. Ah, tá. Eu disse, rapaz, até onde eu saiba, ela tá ainda Não, com dupla jornada. não. E é porque também aí juntou a questão do casamento. Foi mais uma coisa que atrasou, digamos assim. Era pra gente ter casado e se mudado ano passado, mas aí veio toda a questão da pandemia e a gente preferiu ficar, Segurar um tempinho. ficar em casa, a gente ficou com certo receio de pegar o vírus, aquela coisa toda. Então a gente segurou a onda, e aí foi até bom, porque o meu noivo também conseguiu juntar mais dinheiro e ganhar mais dinheiro num Bom. período menor do que a gente estava imaginando. Então isso fez a gente até recalcular o nosso orçamento de quando a gente vai poder aumentar um pouco do que a gente estava prevendo do nosso orçamento mensal quando a gente se mudar. Então, assim, também o que eu falo, né? Acho que tudo acontece por um motivo. Atrasou aqui, teve uma questão, mas, pô, isso por outro lado, foi ótimo, né? Então, Sim, sim, sim. é, E isso é um ponto positivo que você tocou aqui agora. Por exemplo, você é noiva, né? Assim, praticamente casada, vamos colocar assim, já está tudo pronto. Vocês têm uma caminhada juntos há um tempo, acredito eu, não sei exatamente quanto tempo, 7 anos. mas vocês conversam 7 anos. Eu casei com 7 anos também, viu? Rapidinho, assim, começamos a namorar e tal, com 7 anos, pá, casou. Rapidinho, Rápido. 7 anos. É. Rolou. E fui enrolado durante 7 anos. E aí mas a pergunta é assim, né? Vocês conversam abertamente sobre finanças, né? Hoje sim. Hoje sim, mas no início tinha muita resistência, assim, por parte dele. Mas eu entendo porque também, de certa forma, era cultural, né? Essa coisa Sim. do... E aí, depois ele cancelou o cartão de crédito, começou a investir, enfim, aconteceu várias questões. Hoje a gente... ele faz questão, assim, da gente dividir todas as contas. Mas no início, quando a gente começou a namorar, eu ainda não trabalhava, tinha acabado de entrar na faculdade, né? Namoro ele desde os São 18. períodos de vidas, são períodos de vidas E aí diferentes, assim. ele também é mais velho, 7 anos do que eu, né? Então ele já trabalhava e tudo mais. Quase a mesma coisa aqui em casa. É. Aí, tipo, no início ele pagava tudo. Aí eu falei, não, quando eu começar a trabalhar, eu vou ajudar também. Aí calhou de ter entrado num estágio que eu ganhava um ticket de refeição lá super gordo, então dava para eu comer durante a semana na rua e ainda pagar os nossos lanches no fim de semana. Então Sim, sim. a gente sempre ia, né, ajustando nesse sentido. E assim, antes ele não falava nem quanto ele ganhava, assim, ele tinha muita vergonha, muito receio. Eu entrei nesse assunto, que é um assunto que dá uma live, só ele, mas não quero também me estender muito, mas assim, tem pessoas que são casadas e que um cônjuge não sabe o quanto o outro ganha, né? Assim, é um negócio complicadíssimo, assim, você tem filhos, mas não sabe quanto o outro ganha, entendeu? Tem uma noção, mas não sabe exatamente, não pode falar, né? E é um negócio que eu hoje olho assim, rapaz, eu não consigo imaginar uma situação Nossa, dessa, não. eu nunca esqueço, acho que foi no programa de rádio da Natália Arcuri, ligaram lá, um ouvinte ligou lá para ela e falou que tinha, acho que o tema era infidelidade financeira, inclusive, o tema do programa.
Aí o cara ligou pra falar que a minha infidelidade é que eu ganhei R$500.000 na loteria e não contei pra minha mulher. Cara, se eu sou a Jesus mulher desse cara e amado. eu desculpo, eu não sei o que eu faço. Ah, meu Deus. Então, pois é, mas assim, realmente a gente fala sobre esse assunto, até para quem está ouvindo a gente, né, assistindo a gente, Uhum. que é um dos passos também muito importantes na construção, na caminhada financeira, se você tem um cônjuge, independente da nomenclatura que você dê a este relacionamento que você tenha, a importância também de você colocar esse assunto em pauta, Sim. né? Obviamente não vai ser um relacionamento meramente mercadológico, né, financista, né? Mas até porque não é a função, mas assim, ele tem que é um assunto que tem que estar em pauta, né? Porque faz parte do dia a dia da gente. Então assim, e até por uma questão de planejamento futuro, né? É, mas enfim, eu vou começar a dar os exemplos e a gente vai para outro lado que não é para onde eu quero ir. Mas aí, Carol, quais são os teus planos para o futuro? Não de carteira azul, mas de Carol Lins. Assim, em termos financeiros, o que é que você pensa para o futuro? Eu sei que você está hoje com 2 empregos, né? Assim, vamos colocar assim, 2 trabalhos. Carol Você tem o Július. seu trabalho. Exatamente. Você tem aí o seu trabalho CLT, como você chama, na jornada normal, e acredito eu que à noite, final de semana, você se dedica mais ao carteira, que já está monetizando, né? Já está entrando dinheiro para você e tal. Sim. E qual é o teu plano futuro, assim, enquanto pessoa, assim, não por carteira, mas assim, você, Carol? Assim, é porque acaba que se mistura de Ah, certa não, forma, sim, né? claro. Mas assim, futuramente ali no curto prazo é viver só do carteira, né? Só viver só do meu empreendimento, digamos assim. Viver E de renda é uma opção? viver em que sentido? Viver dos investimentos. Hoje eu ainda não consigo, Não, claro, claro, hoje eu sei que não. mas estamos no Não, caminho. eu tô falando assim, o futuro, esse é um Sim. dos... Sim, com certeza. Inclusive, na minha estratégia lá de investimento do longo prazo, eu coloquei que eu quero investir mais em fundos imobiliários do que ações, justamente porque os fundos imobiliários me pagam rendimentos mensais. E eu também não preciso, desembolsar muito dinheiro mensalmente, igual se eu fosse comprar um imóvel, né? Mas isso aí também é um outro tabu, Sim, né? sim, Você sim, é sabe outra disso. pauta, Então, assim, o plano, já estou investindo, obviamente, para minha independência, e aí tá mais focada, né, em ações, fundos imobiliários e Tesouro IPCA, mas um peso maior em fundos imobiliários, justamente por essa vantagem, né, de pagar rendimentos mensais. Por te dar uma renda mensal, né? Isso. Para que E você no futuro não dependa exclusivamente do seu trabalho, né? sim, com certeza. E, bom, tem a questão agora também, né, de casar e mudar com o meu noivo, que vai ser esse ano, com vacina, sem vacina, vai ser esse ano, porque já esperamos muito. Né? E o relacionamento já pode ter contato, né? Não tem problema nenhum. Então, beleza, A vai gente pra nem frente. deixou de se ver. A gente nem deixou de se ver. Isso daí não tem problema não, vai embora. E, vamos ver. Não sei, daqui a uns anos ter filho, não penso agora. Acho que filho só teria depois dos 30 mesmo. Daqui a uns 15 anos eu vou te entrevistar de novo, te perguntar, Carol, como é que tá a vida? Vai dizer, não, já tô vivendo bem e tal, É, já tô vivendo de renda e tudo, tá tranquilo, meu né? apartamento lá em Miami. Olha aí. Não sei, tô zoando aqui. Não sei se eu moraria fora do Brasil, não, mas quem sabe. As coisas mudam, né? Eu também não gosto muito de. Sim, sim, Assim, sim. eu gosto de me preparar financeiramente e Para poder tomar a decisão de uma forma mais tranquila, né? não fico também muito certinha com esse tipo de E coisa. Carol, qual é a sugestão, o aconselho, né, o advice, assim, o principal ponto, assim, que hoje você daria para as pessoas, assim,
né, das pessoas de um modo geral, mas principalmente para as pessoas com o seu perfil, assim, da sua faixa etária, com o seu perfil, assim, gente que está casando, está formando vida e tal. E eu me lembro que eu comecei a levar uma vida financeiramente mais educada, vamos colocar assim, né? Voltada para a educação financeira, eu tinha 26 anos. Né? Então, exatamente na idade que você está hoje aí, estava noivo? Não. Tava namorando, ainda não estava noivo, não. Eu noivei no ano seguinte. Mas, enfim, foi mais ou menos nessa mesma época. Então, assim, o que é que você diria para o Genésio de 26 anos, há um tempo desse atrás, o que é que você diria ou diz para as pessoas hoje, né? Qual é o principal conselho que você dá com relação à educação financeira? Por onde começar, o que fazer, né? Assim, eu estou completamente perdido. O que é que eu faço? Eu acho que buscar o equilíbrio entre o presente e o futuro. Não dá para focar 100% no futuro, nem só 100% no presente, porque os dois são fatos que vão acontecer ou estão acontecendo, né? Então, não deixar de aproveitar a vida, mas é claro, dentro do que é possível na sua realidade. E se você não está satisfeito com a sua realidade, buscar formas de melhorar, seja ganhando mais ou reduzindo custos, o que, o que for possível, né? E Sim, sim. investir todos os meses. Não deixar de investir, não esperar o dinheiro sobrar para investir, porque não sobra, você vê o dinheiro lá, você vai gastar no iFood, vai gastar nas besteiras do dia a dia e não investe. E aí o tempo passa, você não tem dinheiro nenhum guardado. Então, mesmo que, mas hoje eu não ganho bem, tá, começa com o que é possível. Eu comecei também guardando, sei lá, R$ 100 por mês, eu acho, na época no Tesouro. Então, conforme eu fui ganhando salário melhor, eu fui aumentando meus investimentos. Então, isso faz parte. Não é o valor, é a porcentagem, né? Eu Sim. gosto muito de falar isso. Não é. É por isso que às vezes eu tenho um certo receio de postar na internet assim coisas do tipo ganhei X reais hoje ou investi tantos mil reais, sei lá, alguma coisa assim. E porque não é o valor, é a porcentagem de quanto ele significa para você dentro da sua realidade, Uhum. né? Se, 100 reais para quem ganha 500 é uma coisa, 1.000 é uma coisa. Para quem é estagiário ganha 500 reais, o estagiário que investe 100 reais é uma coisa. Para quem ganha 10 mil reais, 100 reais é outra coisa. Sim. Né? Então, assim, é a porcentagem. Eu acredito que para a sua época isso daí fosse uma porcentagem expressiva. Uhum. Acho que eu comecei guardando acho que até 40% do que eu ganhava, mesmo ganhando menos do que hoje. Tá vendo? É isso. Esse é a coisa que chama a atenção, né? Assim, é o esforço, porque isso mostra o esforço que você fazia Sim, dentro do que você ganhava. sim. E se vocês moram ainda com os pais, aí que aproveite mesmo quando você não tem gastos, né? Porque depois cada centavo importa. Você vai saber quanto custa um pacote de guardanapo. Sabe isso? Eu já vou no supermercado, às vezes já fico reparando, falei, não, quando eu me mudar, eu não vou comprar isso aqui, não. Tá muito. Mas é isso daí. Então, Carol, assim, estamos chegando aqui nos finalmente da nossa live, né? É só uma horinha que o Instagram dá pra gente. Se deixar, a gente vai batendo papo a noite toda e não para. Eu, então, estava falando muito. Mas, fala um pouco, então, do Carteira Azul, para quem não te conhece, para quem está só no meu canal aqui, não conhecia a Carol, não conhecia o Carteira Azul. O que é, que tipo de serviço que você presta, o que, é que as pessoas podem encontrar lá e tal, né? E vá seguindo aí o carteiraazul.financas, né? Que não tem um C cedilha aí Que não pode, né? no Instagram, Internet. não pode, mas é o carteiraazul.financas, né? E o que é que o Carteira Azul faz, assim? Ah, Carol, gostei da Carol, achei legal e tal, vou seguir, o que é que eu vou achar lá? Bom, eu falo muito de finanças pessoais e investimentos. Ultimamente eu estou falando mais de investimentos, porque não adianta, o pessoal pede para falar mais disso. E eu, naturalmente, também é o assunto que eu mais gosto, né? Sim, sim. E aí eu falo tanto de renda fixa quanto de renda variável. Eu falo
principalmente para as mulheres, porque a gente ainda é minoria nos investimentos, porém a gente é maioria na população brasileira, então isso é muito paradoxal, digamos assim, muito controverso, né? Como é que a gente é a maioria da população, mas é minoria quando o assunto é dinheiro, é investimento, né? Então, por meio do meu conteúdo, por meio dos meus treinamentos, consultoria, mentoria, eu tento trazer as mulheres, facilitar esse caminho, né? Eu falo que eu não gosto e não dou respostas prontas, porque eu não acredito nisso. Eu acho que cada um é único, mas eu ajudo, né, na parte educacional, digamos assim. Então, eu ensino, né? Então, meu trabalho é focado no ensino da educação financeira e dos investimentos. Obrigada, Soninha. Aí, tá Será vendo muito aí, ó? O bem-vinda. pessoal já tá, ó. Será O muito pessoal já bem-vinda. tá ganhando mais um seguidor aí, ó. Gente, que quem tiver aqui, que eu vi algumas seguidoras minhas, também segue o Genésio, que ele tem umas sacadas muito boas. Inclusive, se eu tivesse Twitter, eu te seguiria no Twitter, porque de vez em quando eu vejo os seus prints, são muito bons. E, enfim, aí lá eu tô sempre trazendo essa questão, trazendo as mulheres para esse mundo e, sabe, fazendo para as outras mulheres o que não fizeram comigo, mas que eu gostaria que tivessem feito comigo lá há 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a investir, né? Que eu queria que outra mulher do meu convívio tivesse me apresentado. Eu acho que tudo teria sido diferente, eu teria enriquecido até mais rápido, talvez, não sei. Mas eu tento trazer isso de uma forma que eu gostaria de ter aprendido, mas que eu tive que correr atrás sozinha, E quebrar cabeça. traduzir, né? Exatamente. E, enfim, é isso. Que bom, que bom. A Soninha aí, ó, somos irmãos. Acho que a gente é da mesma igreja, a Soninha. Que legal. Então é isso, Carol. Obrigado demais. Olha, a gente é da mesma igreja, eu e ela. Obrigado demais pela sua participação, pelo seu tempo, né? Eu sei que a sua agenda é corridíssima, uma mulher extremamente disputada, né? Nas mentorias e consultorias e etc. E parabéns pelas suas conquistas pessoais, tá? Parabéns pelas conquistas aí no Carteira Azul. Que você continue seguindo esse caminho, não só de crescimento pessoal, mas ajudando as pessoas também a crescerem junto com você. Eu acho que isso é o que é mais gratificante para a gente, né? Quando a gente recebe, às vezes, um, um relato, uma frase, uma coisa que diz, ó, obrigado porque você me ajudou naquele dia quando você falou tal coisa e tal, e às vezes você nem imaginou que aquilo ali fosse ser tão impactante, Sim. mas fez diferença na vida de alguém. Eu vivo me surpreendendo com isso. E é engraçado que eu recebo esse tipo de mensagem justamente nos dias que eu tô desanimada. Eu fico assim, caraca. Né? Então pronto, aí, é o que a Soninha tá falando aí agora, aí, ó, agradecendo você, exatamente por você estar aqui. Com certeza o que você falou fez diferença aí para ela, viu? E tomara que faça para mais tantas pessoas aí. Sim. E é isso. Vamos encerrar antes que o Instagram nos derrube, né? E para quem tá chegando aqui no final e tal, eu vou depois disponibilizar esse vídeo no IGTV, eu vou colocar lá no YouTube e tal. Então vai poder assistir a reprise aí do nosso bate-papo aí de quando foi que a chave virou na sua vida. Muito né? bom. E que bom, tomara que fique virando aí então na vida das pessoas também que assistem a gente. Isso aí. E, né? Genésio, já vou fazer um convite ao vivo. Pro casamento? Não, esse não dá, porque não vai ter festa. Eu pensei que era pro casamento. Não vai ter festa, gente. Vai ser decidido só. Não, é porque eu vou voltar. Não sei se você... No início do ano passado, né, eu comecei o meu programa de podcast. E aí, sempre com convidados diferentes. E eu devo retomar agora. Tive uma pausa aí de agosto e tal, para rever algumas coisas. Organizar a vida. Isso, e você tá já convidadíssimo a participar aí, ser meu convidado. Por favor. Na próxima temporada. Obrigado. Valeu, obrigado. Se eu puder também, contribuir, estamos aqui. E também, próximas lives aí, vamos ver se a agenda encaixa aí também, que eu também tenho lives semanalmente com convidados aqui no Instagram. Vamos ver se a gente consegue marcar também.
tá bom? Bora sim. Tá bom, conte comigo, viu? Muito bom. Pois um grande abraço aí do seu noivo, Igualmente. tudo de bom para vocês, viu? E que a gente possa continuar seguindo essa caminhada boa, longa, mas boa, né? Sim, com certeza. Pessoas boas aos nossos lados, é isso que é interessante. Isso aí. Pois então vamos lá. Isso aí. Boa noite, até mais, seguimos o contato. Até mais, Isso pessoal. aí. Obrigado Boa por quem esteve noite. com a gente até agora. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.